Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre como estudar por questões para a magistratura. Se você gosta desse conteúdo, eu peço que você curta o vídeo e se inscreva no canal para que eu produza mais conteúdo que eu entenda que realmente isso lhe ajudou de alguma forma. Eu me chamo Tatiana e compartilho um pouco da minha trajetória até a aprovação no concurso da magistratura. Então vamos lá. Existem duas formas de fazer questão. Você pode fazer questões olhando os comentários e já buscando aprender aquele tema e não errar mais. Você vai demorar um pouco, mas vai ter um efeito muito bom se você realmente conseguir fixar aquele conhecimento. E a outra forma é fazendo um simulado completo, que eu considero muito importante para que você consiga avaliar quais são as suas matérias mais difíceis, o que é que você está pecando na sua preparação, o que é que está realmente lhe fazendo não atingir a nota de corte. Como as notas de corte hoje estão muito altas e a tendência é sempre aumentar, basta fazer uma comparação das notas de corte dos concursos de 2015, 2016 com as notas de corte dos concursos de 2018, 2019. Creio que é essencial que você realmente faça os simulados e mapeie os seus erros, verifique onde você precisa melhorar, que método de estudo você está negligenciando. Muitas vezes, só fazendo o simulado, você percebe que está precisando ler mais lei seca, ou que você não está acompanhando bem a jurisprudência. Enfim, tem várias opções. Ou que tem uma matéria específica que você erra muito, e aí você pode incluir no seu cronograma de estudos essa matéria específica que você está errando muito. Sobre fazer questões no dia a dia. O que eu gosto, como é que eu gosto de fazer, né? Gostava de fazer. Eu não gostava de fazer as questões assim que eu terminava de estudar o assunto, porque pra mim, isso é uma coisa muito pessoal, sei que tem gente que faz isso. Pra mim, se eu fizesse a questão assim que eu terminasse de estudar o assunto, eu estava tendo um resultado irreal. E, além disso, eu não estava estimulando a minha memória de longo prazo. Isso não é o cenário de prova. O cenário de prova... Meu gatinho está querendo participar do vídeo. O cenário de prova é a memória de longo prazo. Então, você precisa treinar essa memória de longo prazo. Como é que eu fazia isso? Eu colocava sempre um espaço de 1 ou 2 dias entre o dia que eu estudava a matéria... O gatinho veio aqui. Ande. Pronto. O dia que eu estudava a matéria. Olha só. E o dia que eu ia fazer questões dessa matéria. Por quê? Isso faz com que você force um pouco a sua memória a lembrar daquele tema. E simula mais o cenário de prova. Não existe esse momento em que você vai chegar na prova e você vai fazer 80 questões tendo certeza 100% de tudo que você marcou. Existe um momento em que você sabe qual é o feeling, mais ou menos você sabe como é o estilo da banca e você aprende a confiar um pouco mais na sua memória, numa espécie de intuição que você tem depois de fazer muitas e muitas questões. Outra coisa importante sobre questões, eu fazia questões também de forma aleatória. Então eu selecionava apenas o cargo de juiz federal e depois de juiz federal e estadual e o ano. E eu ia marcando no Vademecum tudo que era cobrado de lei seca nas questões. Vocês vão ver que é muito, tem muita questão de lei seca. E eu marcava por banca, então eu colocava sempre amarelo, banca CESP, verde, FCC e rosa, banca própria. Isso ajuda muito numa revisão de véspera de prova objetiva, porque você já vai ter a noção daqueles temas que mais caem. E principalmente daqueles temas que você mais erra. Era algo que eu também sempre tive o cuidado de anotar, porque chegou um momento em que eu estava ali na casa das 60 questões e não conseguia passar disso. E aí eu comecei a refazer todas as minhas questões erradas. Eu fui lá no QConcurso, coloquei o filtro juiz, né? Juiz estadual e federal
e coloquei questões erradas. E aí eu comecei a refazer as questões erradas e a adotar um método ativo de aprendizagem para evitar errar novamente aquela mesma questão. Então, às vezes, é triste, mas às vezes você encontra uma questão que você fez há um ano e você marca errado pelo mesmo raciocínio errado, a mesma opção errada. E quando você encontra isso, o que é que você tem que fazer? Você já entendeu que ler, estudar e fazer questão não fez com que você absorvesse aquele conhecimento. Então, adote outro método de aprendizado. O que é que eu costumava fazer? Eu costumava explicar em voz alta para mim mesma, explicar para minha irmã, explicar aqui pro meu gatinho, qualquer coisa assim, ou então fazer um resumo colorido. E aí que está a importância do que muita gente chama de caderno de erros. Eu acho que, na verdade, é um material de véspera de prova que deve ser organizado e que é o que te permite atingir a nota de corte. Porque existem alguns assuntos que, se você não revisar na beira da prova, você sabe que você não vai acertar. Por exemplo, aqueles prazos de ambiental, aquelas matérias que são bem, assim, com muitos detalhes e muitos coisas de pegadinha de banca, que se você não colocar numa tabela, não colocar colorido, não fizer um sinal luminoso, você não vai acertar. E é assim. A não ser que tenha o gênio que acerte tudo, mas eu não sou essa pessoa. Então, eu precisava fazer isso, eu precisei organizar esse material com todas as questões que eu mais errei. E agora eu vou falar um pouco sobre o simulado. Eu passei a incluir o simulado depois que uma amiga minha, que eu até já fiz um vídeo aqui com ela, que é a Marília. O nome do vídeo é Como Aprender com a Reprovação, tá aqui no canal do YouTube também, se vocês quiserem ver. Ela é procuradora e eu fui conversar com ela e eu disse: mulher, eu não consigo atingir a nota de corte. O que tá acontecendo? E aí ela fazia muitos simulados, muitos. E eu percebi que como isso era importante. E pra quem não sabe, nas provas de procuradoria, o importante é você... Assim, claro que o importante é passar em tudo, mas é muito importante você ficar bem classificado já na primeira fase, porque são pouquíssimas vagas. Já na magistratura, antigamente, tinha essa questão de você tem que sobreviver em todas as fases. Atualmente, a classificação também é importante, porque a quantidade de vagas está diminuindo cada vez mais. E aí eu comecei a incluir os simulados, exatamente... na verdade, eu já tinha feito alguns simulados antes, mas eu não levava isso com tanta frequência, eu não considerava que isso era tão importante. E aí, depois que eu conversei com ela e tudo mais, eu resolvi testar, realmente, colocar os simulados na minha rotina. E eu percebi que ajudou muito, melhorou muito o meu percentual de acerto nas provas objetivas. E eu fazia da seguinte forma. Primeiramente, eu separava os blocos da magistratura, são 3 blocos. Geralmente, no bloco 3, você tem mais erros, porque é o bloco que tem as matérias que geralmente você é mais fraco. E aí, como é que eu fazia? Eu fazia bloco 1 e bloco 2, digamos, no sábado. E aí, eu fazia exatamente igual à prova. Então, eu marcava o tempo, eu colocava uma água, trancava a porta e fazia do jeito da prova. Sem pesquisa, sem vade-mecum, sem olhar a resposta. Depois que eu terminava de fazer o simulado inteiro, eu voltava corrigindo, verificando o que eu tinha errado e anotava nesse meu caderno que eu falei pra vocês. No outro final de semana eu fazia o bloco 3 e fazia do mesmo jeito, marcava o tempo, né? No bloco 1 e 2 eu colocava 2/3 do tempo e assim, com meia hora a menos, que é o tempo de marcar o gabarito. E no bloco 3 eu colocava 1/3 do tempo, geralmente de 4 ou 5 horas, né? 2/3 de 4 horas e 1/3 de 4 horas. E eu fazia também da mesma forma. Eu fazia exatamente igual o cenário de prova, colocava água, que trancava a porta, resolvia sem consulta e depois eu voltava corrigindo aquelas questões que eu tinha errado. Depois de um tempo eu comecei a incluir simulados completos mesmo, bloco 1, bloco 2 e bloco 3. E aí eu fazia o simulado geralmente em um dia e corrigia no dia seguinte. E essa correção era bem detalhada. Para quê? Para identificar o meu problema, o que é que estava acontecendo, o que eu estava negligenciando, o que não estava me fazendo atingir a nota de corte. E aí, às vezes, eu identificava que era falta de lei seca. Aí, eu comecei a
Aí eu coloquei um horário só para lei seca. Foi assim também que eu fui ajustando o meu cronograma. E como eu sei que as pessoas aqui do YouTube, nem todo mundo me segue no Instagram, eu não sei, na verdade, quem segue, quem não segue. Eu vou falar aqui também que no dia 14 de outubro eu vou fazer uma live falando só sobre planejamento de estudos no longo prazo. Nessa live eu vou falar como eu fazia o meu cronograma, os meus 2 formatos de cronograma, que é aquele com horário fixo, né, com horário para lei seca, com horário para doutrina, um horário para questões e um horário para jurisprudência, e o estudo por blocos, que eu já falei aqui, que tem até no meu IGTV. E eu espero que vocês estejam presentes nessa live. No final da live vai ter uma surpresa, que eu estou super ansiosa para divulgar. E essa é uma pergunta que me fazem muito e creio que eu vou tentar realmente explicar, contando um pouco dos meus erros e meus acertos nesse caminho, na organização dos estudos, como foi que eu cheguei no cronograma ideal. Claro, cronograma ideal para mim. E como foi que eu incluí as questões, certo? Então, eu espero que vocês incluam as questões na rotina de vocês, porque é muito importante e você aprende bastante, também serve como revisão, e incluam essas 2 formas de fazer questões. Tanto fazer questões de uma matéria específica, selecionando o cargo que você quer e depois o ano. O meu objetivo era esgotar todas as questões de magistratura, quanto fazendo simulados completos, sem olhar a resposta, né? Dessa outra forma seria olhando a resposta, olhando os comentários, para que você consiga mapear os seus erros, as suas deficiências e que você realmente consiga atingir a nota de corte.